Peça de linho medindo aproximadamente 4,5 metros. Uma espécie de retrato que estampa a imagem de um homem com cerca de 1,80 m de altura e que teria sido crucificado e sofrido os mesmos tipos de ferimentos atribuídos a Jesus. Os evangelhos contam que no terceiro dia depois da morte de Jesus, Pedro e outro apóstolo entraram na tumba e viram no chão o lençol que envolveu o corpo de Cristo. Seria o Santo Sudário, descoberto na Idade Média, muito tempo depois da crucificação. A peça original está guardada na Catedral de Turim, na Itália, desde o século XIV. Somente em algumas ocasiões raras ela é exposta ao público. A última vez foi em 2015, quando mais de 1 milhão de fiéis puderam ver de perto esse mistério. As marcas de sangue ficaram impressas no tecido, formando uma imagem enigmática. Mas foi em 1898, a partir do negativo de uma foto tirada pelo italiano Secondo Pia, que foi possível observar com riqueza de detalhes a figura impressionante estampada no sudário e também os ferimentos sofridos. Em primeiro lugar, o sudário de Turim, que fez uma viagem longa, ele remonta, pelo exame da matéria e das partículas encontradas, ele remonta de fato à Palestina, ao ambiente de Jerusalém, exatamente à época em que Jesus morreu e ressuscitou. Então esse é um dado concreto, histórico. O que a gente pode dizer é que a pessoa de Jesus e o modo como ele foi sepultado, no relato bíblico, digamos assim, é o único personagem na história conhecida em termos de texto e outros testemunhos bíblicos, não só bíblicos, mas também históricos, é o único caso do melhor candidato, podemos dizer, para que ele seja o homem que foi sepultado aqui. Há muitos detalhes que alimentam essa crença. Quem defende a autenticidade do sudário destaca, por exemplo, que a marca deixada pelos pregos está nos pulsos e não nas palmas das mãos, como aparece nas pinturas. Se Cristo tivesse sido pregado pelas mãos, elas não aguentariam o peso do corpo e se rasgariam. Outros sinais seriam as marcas de chibatadas e o ferimento no lado provocado pela lança de um soldado romano, como mencionado na Bíblia. Na cabeça também há marcas provocadas por uma coroa de espinhos. Os mistérios do manto que teria envolvido Jesus Cristo no túmulo vêm intrigando a ciência e a religião ao longo dos séculos. A autenticidade do tecido já foi estudada cientificamente mais de uma dezena de vezes, e os resultados não foram totalmente conclusivos. A mentalidade atual é muito marcada pela questão científica, pela técnica, então é natural que a curiosidade do nosso tempo a respeito do sudário seja marcada pela ciência. E com o emprego das tecnologias mais adequadas a isso e assim vai. Mas antes de qualquer outra coisa, antes de ser um objeto de estudo, o sudário é visto como uma relíquia da fé. É a Cristo que o sudário remete, para nós que temos fé. O sudário já foi analisado por diversos cientistas. A explicação exata de como a imagem ficou gravada na trama do linho ainda é um mistério. Um dos testes analisou as partículas de pólen presentes no tecido e constatou que são compatíveis com plantas que só crescem na região da Palestina. Enrico Simonato é secretário do Centro Internacional de Sindonologia e co-diretor do Museu do Sudário de Turim. Para ele, apesar de todos os estudos, é muito difícil que um dia a ciência e a fé cheguem a um consenso sobre a autenticidade do sudário, já que utilizam bases diferentes. Não porque não possano trovar-se d'accordo. Não porque não pode encontrar-se junto ciência e fé. Mas são dois modos de racionar que usam duas regras diferentes. Só uma coisa não devo fazer. Não devo jogar vôlei com as regras do futebol e não jogar futebol com as regras do vôlei. Todas as duas são válidas. Basta que a ciência siga as regras da ciência e a religião e a filosofia sigam as regras da filosofia e da religião. Em 1988, a Igreja autorizou que fossem realizados testes de carbono 14, que permitem apontar a idade de qualquer material de origem orgânica. Recortes do tecido foram analisados em universidades na Suíça, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Todos os laboratórios comprovaram que o sudário seria uma peça medieval, confeccionada entre os anos de 1260 e 1390.
Foi feito o exame de carbono 14, mas a datação não é alcançada pelo exame de carbono 14. Primeiro, o carbono 14 ele não se aplica com exatidão a material vegetal. É melhor material fossilizado. Então, o carbono 14 ele não alcança com exatidão a matéria examinada se ela é, no caso, como sudário, linho, que é de origem vegetal. Atualmente, a Igreja exibe o sudário apenas como relíquia histórica. Mas, polêmicas à parte, o fato é que até hoje, tantos séculos depois, o Santo Sudário ainda desperta um grande fascínio e faz memória à morte e ressurreição de Jesus, 2 pontos centrais da fé cristã. Para a nossa fé, ele nos fala muito forte. Ele é um testemunho do Sábado Santo, que é o dia do silêncio de Deus. Essa afirmação da presença de Deus mesmo no sem sentido da morte, mesmo quando aquilo com que nos deparamos seja o silêncio de Deus, é desse evento que o sudário nos fala.